Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Graça e paz, bênçãos de Deus sobre você e sua querida família, e seja bem-vindo ao programa A Voz da Profecia. Na verdade, a Voz da Profecia é muito mais do que um programa de televisão. A Voz da Profecia é um ministério de permanente evangelismo, começou em 1943, há 77 anos, como o primeiro programa evangélico do rádio brasileiro. E por falar no rádio brasileiro, a Voz da Profecia está na Rádio Novo Tempo, além de muitas outras rádios aí, emissoras de rádio espalhadas pelo Brasil inteiro. Na Rádio Novo Tempo, o programa A Voz da Profecia é apresentado primeiramente às 4 horas da manhã. Depois tem uma reprise às 10, outra às 3 da tarde e outra às 9 da noite. Você pode nos acompanhar na Rádio Novo Tempo. Quem sabe, se não houver Rádio Novo Tempo aí na sua cidade, na sua região, você pode baixar no seu smartphone o aplicativo da Rádio Novo Tempo. Assim você acompanha nossa programação diária. É assim, todos os dias tem a Voz da Profecia na Rádio Novo Tempo. E você é muito bem-vindo ao nosso programa lá na rádio para ser o nosso ouvinte querido. Aqui no programa de hoje nós vamos ouvir músicas do Quarteto Arautos do Rei, aliás já ouvimos a primeira, não é? Esse prefixo, essa introdução linda que nos fala a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, mas ainda tem mais 2 músicas do Quarteto Arautos do Rei. E você vai seguir ouvindo orientações sobre o que Deus pensa com relação à nossa mudança interior, que deve se refletir no exterior. E a mensagem também vai nessa mesma direção. Estamos juntos, graças ao bom Deus, no ar, a Voz da Profecia.
mãos que se estendem para servir. É divino receber o estrangeiro como irmão. Nesse tempo em que os homens se afastam por barreiras que constroem sem sentir, desprezando o amor, abafando emoções, vivem triste e solidão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. É preciso vencer as barreiras, diferenças que existem entre nós. É preciso de toda maneira cantar uma só voz. Vamos, pois, semear a bondade, o sorriso que conquista afeições, revivendo o amor, libertando emoções pela força do Senhor. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Não somos iguais, mas Cristo nos faz filhos do mesmo Pai. Então em família somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos todos um. Somos um, somos um. Em Cristo somos um. Em Cristo somos um. Acredito que você já ouviu em algum momento que ajudar o próximo faz bem. Vivemos em um mundo caótico, com guerras, fome e muita desigualdade. Ajudar o próximo é contribuir para tornar algo mais fácil. Mas não é só isso. Envolve tocar vidas e auxiliar na transformação delas. Em outras oportunidades, significa dar as mãos e ajudá-la a seguir em frente. Alguma vez você já foi ao dicionário e pesquisou o significado da palavra ajudar? Pois é, ajudar significa prestar socorro, tornar algo mais fácil, dar sua contribuição. Para algumas pessoas isso não tem importância, mas para outras é isso que dá sentido, é o que dá significado à vida.
E esse é o caso do professor Paulo Fernando Marques. Desde os 3 anos eu me tornei adventista, comecei a trabalhar na igreja e com 9 anos eu me batizei. Nossa família passou por algumas denominações, somos católicos, fomos espíritas por muito tempo e desde muito cedo eu tive muito incentivo de trabalhar na igreja. Comecei como diácono, passei por vários departamentos, jovens, Ministério do Homem. O que eu fiquei mais tempo foi a saúde, fiquei 4 anos e 2 anos de vista, em total 6 anos. Então desde os 9 até 2017 fiquei 16 anos trabalhando na igreja. A igreja me ensinou muito a olhar o próximo, a fazer um programa voltado às pessoas, à comunidade, a desenvolver uma atividade física, um projeto que pudesse auxiliar. A feira de saúde da Igreja Adventista é uma coisa que você assim aprende muito, né? Um projeto maravilhoso que você aprende muito a ajudar o próximo, a fazer uma massagem, muitas vezes uma massagem nos pés, ensinar sobre a água, sobre a alimentação, sobre um Criador, sobre Deus. E inclusive acho que desse projeto a coisa mais bonita que eu já vi alguns testemunhos é a questão de outras denominações que muitas vezes estão ali, né, na margem da Dutra, fazendo a sua caminhada, numa fé que eles possuem, né? E os romeiros, né, e os adventistas ir lá, né, abraçar essas pessoas, fazer uma massagem, aliviar o sofrimento. Então daí começa você olhar como Jesus olhava as pessoas, né? Em nossos momentos de dificuldades, somos surpreendidos por pessoas que nem conhecemos. Com carinho, amor e respeito, elas se aproximam de nós, estendem a mão, caminham conosco e, o melhor, sem pedir nada em troca. Talvez por isso, a maior dádiva do homem seja a gratidão, que nos dá a capacidade de reconhecer tudo aquilo que fazem por nós. Paulo Fernando é solidário desde muito cedo e garante, é ele quem mais ganha quando faz por alguém. Ele afirma que a Igreja Adventista do Sétimo Dia o ensinou a ser assim. O primeiro projeto foi a arrecadação de alimentos, né, na ASA, né, para ajudar as famílias necessitadas. Então você, desde muito pequeno, né, a gente fazia aqueles mutirões, ia nos asilos, né, para de repente fazer uma visita com os idosos, levar um alimento, um produto de limpeza, né, de higiene pessoal que a gente fala, né, uma pasta, um sabonete. E também os mutirões de Natal da igreja, que pensar no próximo, né, arrecadar alimentos para aquelas pessoas que realmente não possuem condição. E ali naquele momento da entrega, você vê como você está sendo útil para outra pessoa, que às vezes para você aquilo não é nada, porque você chega na sua casa, você tem um pai, uma mãe, você tem uma geladeira farta, você trabalha, você também compra dentro, né, do possível que você precisa, e quem não tem isso, né? Então, você olhar o rosto de satisfação dessa pessoa, isso é muito gratificante para nós, entendeu? Então a igreja, primeiro, ela me ensinou muito isso, né? Me motivou, né, a fazer projetos e me preocupar com o meu próximo, né? Porque se eu sou cristão, se eu falo de Jesus e quero, né, um dia estar no céu e né, seguir aquela doutrina, a primeira coisa tem que, né, ser semelhante a ele e ajudar o próximo, né? E aquela empatia, né? Se colocar no lugar do outro. E também envolve a ética. Acho que os 10 mandamentos é a ética, né? Não faça ao próximo que você não gostaria que fizesse com você, né? Dar aos outros ativa em nosso cérebro centros de recompensa, o qual nos causa uma ótima sensação, dando-nos força e coragem para continuarmos a fazer mais ainda. A Bíblia fala que ajudar o próximo é uma parte importante na vida do cristão. Ajudar o próximo é expressar o verdadeiro amor de Deus. Ajudar o próximo exige doação, amor e fé. Cultivar amizades, orar e cuidar de pessoas nos trazem enormes benefícios. Ajudar o próximo nos faz rever nossos problemas e entender que eles são pequenos se nós compararmos ao de muitas pessoas. A minha ideia é assim, enquanto Deus me der saúde, como Deus me permitiu estar aqui, eu vou procurar fazer o bem, disseminar o bem. Então eu acredito assim, primeiro você tem que dividir seu tempo. Acho que tudo que é em excesso, você tem que ter tempo para sua família, para o seu trabalho, mas também para a sua vida ter significado, ter esse viés para o próximo. Eu tenho uma colega minha de trabalho, que inclusive, né, já se aposentou, ela dizia assim,
procure sempre fazer o bem e ajudar as pessoas aonde você estiver. Porque numa hora que você precisar, seja essa necessidade, de repente um abraço, um conselho, Deus sempre vai colocar uma pessoa do seu lado que também vai te atender. Enquanto Deus me der saúde, eu puder dividir o meu tempo entre a família, o trabalho, os estudos, eu vou sempre ter um período ali que eu vou ajudar e ser útil para quando a minha jornada nesse mundo se acabar, eu não cumprir minha missão, né? Em todos os aspectos que eu planejei, mas principalmente fazendo a vontade de Deus, ajudando quem realmente precisa. Existem muitas pessoas carentes, e não falo apenas de recursos financeiros ou até mesmo de alimentos. Estou falando de afeto, respeito, carinho, amor, de um abraço, um sorriso acolhedor, um ato de humanidade. Essa corrente do bem contribui muito para melhorar a vida das pessoas e fazer-nos sentir bem. O que me marcou mais, eu acredito que foi um período que nós estávamos numa praça e, né, atendendo as pessoas, né? Numa feira de saúde que eu tive a oportunidade de participar, e uma pessoa, uma senhora, né, veio nos abraçar no final da feira e falou assim: o que vocês fizeram para mim hoje foi muito significativo na minha vida. Eu precisava desse carinho, desse acolhimento e saber que tem uma denominação que olha o próximo. Então isso foi muito gratificante, porque a gente sentiu aquela emoção, aquelas lágrimas daquela pessoa. Então aquilo para mim me marcou muito, porque você vê, nossa, como que às vezes um simples ato que você faz pode repercutir tanto na vida de uma pessoa, né? Dar um testemunho assim tão grande, né? Ela se sentir acolhida, às vezes se sentir ouvida, né? E amada, né? Naquele momento, numa feira de saúde. Portanto, quando nós exercitamos a compaixão e a solidariedade, que nada mais é do que a vontade de ajudar, estamos contribuindo para um mundo melhor e mais justo. Mas não para por aí. Estamos plantando sementes de auxílio aos mais necessitados. E isso pode impactar positivamente a vida de muitos. Sendo assim, quanto mais pessoas nós ajudarmos, menores serão as desigualdades e mais vidas serão transformadas. São orientações, são reflexões muito boas, não é? A gente precisa entender que realmente é assim. Deus não quer uma mudança apenas exterior, apenas na aparência. Deus quer mudar a gente de dentro para fora. E quem vive essa realidade torna-se uma pessoa íntegra, uma pessoa verdadeira, não é? E quem vive dessa maneira, com certeza é feliz. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Deus não quer, como eu disse no programa anterior, que você tenha apenas mãos limpas. Deus quer que você tenha um coração puro, para que você seja uma pessoa verdadeira e assim você seja feliz. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu volto com você, para a gente abrir a palavra de Deus e nós vamos continuar refletindo no Sermão do Monte, feito pelo Senhor Jesus Cristo, o mais famoso de todos os seus discursos. E a ênfase do Sermão do Monte é exatamente esta: Deus quer nos mudar de dentro para fora, uma mudança real, permanente e significativa. Estamos juntos, fica aí. Muito bom estar com você, seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. E um presente muito lindo preparado com carinho para você, esse aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. É um DVD de estudos bíblicos. Eu sei que milhares de pessoas já pediram, já receberam esse material lindo. E se você ainda não solicitou, solicite que a gente lhe manda, tá bem? É presente mesmo, não lhe custa absolutamente nada. Entre em contato conosco por meio do telefone, nosso número 0 operadora 12 21 27 31 21, você liga em horário comercial. A outra possibilidade é você solicitar pelo WhatsApp. Nosso número 12 98100 1615. Manda a mensagem que você quer o DVD e nossa equipe vai fazer contato com você. Essa é uma mensagem de Deus para a sua vida, para orientar os seus caminhos
eu estou certo de que se você pedir, receber, assistir com oração, comparando ali os textos bíblicos, Deus terá lindas revelações especiais para a sua vida. Porque o Senhor é bom, não é? E o Senhor quer guiar os seus filhinhos por um caminho seguro. Posso orar com você? Para a gente em seguida abrir a Santa Bíblia? Vamos pensar em Deus juntos. Pai querido, mais uma vez eu te suplico, Senhor, por tua bondade, fica comigo e com todos que participam desta hora, Senhor, de oração e de estudo, para que juntos nós compreendamos e recebamos bem a mensagem que tens para nós nessa hora. Oramos no nome sublime de Jesus. Amém. Vamos já então para a Santa Bíblia, Sermão do Monte. O Sermão do Monte feito por Jesus é um convite para que nós façamos algumas reflexões significativas. E eu penso que uma das mais importantes é esta: quais são os motivos que nos impelem a fazermos o bem? Porque veja, para Deus, mais importante do que nossas realizações são as nossas motivações. As motivações são os motivos que estão por trás das nossas ações. Para Deus, mais do que contar o quanto nós fazemos, Deus quer saber por que nós fazemos. A visão de Deus é muito mais profunda do que apenas nossos atos ou nossas palavras. Deus vê além dos nossos atos. Deus ouve além das nossas palavras. E o desejo de Deus é que nós tenhamos essa compreensão para, como eu já disse, experimentemos uma mudança de dentro para fora, uma mudança que seja real, verdadeira e significativa. Vamos ao Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6. O Sermão do Monte em Mateus está nos capítulos 5, 6 e 7. Vamos hoje ao capítulo 6, verso 1, está escrito assim: Jesus disse: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então Jesus, orientando os seus discípulos, os seus seguidores, ele diz: olha, vocês cuidem, para que vocês não exerçam a justiça de vocês com o propósito de serem vistos pelos homens. Vocês devem praticar atos de justiça, atos de bondade, de caridade, de adoração. Vocês devem ter suas práticas religiosas, mas o objetivo de vocês, os motivos que impelem vocês a estas práticas, esses motivos não devem ser relacionados a uma autopromoção, para vocês serem vistos diante dos homens e receberem a recompensa deles, até porque se o objetivo de vocês é serem vistos e valorizados pelos homens, então quando vocês fazem essas coisas e os homens veem e valorizam, vocês já receberam a recompensa de vocês. Vocês não terão, disse Jesus, galardão junto do vosso Pai Celeste. Em seguida, nosso Senhor fala sobre oração, sobre caridade e sobre jejum. Mas preste bem atenção num detalhe. O Senhor não está sendo contra esses atos de adoração, esses atos religiosos. Claro que não. A preocupação do Senhor é que nós entendamos que mais importante do que o ato é a intenção, é o motivo. E Jesus insiste no fato de que esses atos devem ser praticados, mas assim, sem ostentação, sem interesse de autopromoção. Ok? Então vou ler agora. Mateus capítulo 6, verso 2, diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então Jesus fala aqui sobre a esmola, sobre a caridade, a ajuda à pessoa necessitada. Então ele diz, olha, quando vocês derem esmola, não toquem trombeta como fazem os hipócritas. A gente não sabe se essa ilustração de Jesus sobre o tocar trombeta deve ser entendida literalmente, ou se Jesus está aqui apenas usando uma figura de linguagem. Mas a ideia
é clara. Jesus está dizendo assim, olha, não façam alarde em relação à sua generosidade, ao seu desprendimento, à sua bondade para com o necessitado. Não dê esmola querendo aparecer. E logo em seguida Jesus diz que o nosso ato, a nossa caridade deve ser feita de uma forma discreta. Agora veja verso 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A ideia é a mesma, não é? Jesus diz assim, olha, você quando for orar, e ele vai dizer isso aqui na sequência, entra lá no seu quarto, fecha a sua porta, ora a Deus com sinceridade, evite ficar fazendo vãs repetições que não tem sentido. Muitas pessoas, muitos religiosos naqueles dias, especialmente os líderes, os fariseus, os escribas, eles procuravam chamar muito a atenção para eles mesmos, para que fossem admirados, para que fossem reconhecidos, para que fossem elogiados por conta de serem pessoas assim de muita oração. E Jesus insiste no sentido de que a gente não deve fazer isso. Sabe, eu acho que às vezes, pensando aqui na gente hoje, nós os religiosos, muitas vezes nós tomamos o nome de Deus em vão, quando nós queremos anunciar os nossos próprios feitos. Mas para não ficar assim tão evidente nossa autopromoção, nós falamos, por exemplo, para a glória de Deus, alcançamos isso, alcançamos aquilo, fizemos isso, fizemos aquilo. Oh, quantas vezes, não é? Na intenção assim de autopromoção, a gente usa o nome de Deus em vão e nós começamos proclamando os nossos próprios feitos, mas primeiramente pondo o nome de Deus só para dar assim uma ideia de espiritualidade. Isso é perigoso, hein? Todos nós, religiosos, líderes inclusive, estamos sujeitos a essa atitude infeliz. Vou ler agora o verso 16, diz assim, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Os hipócritas, os falsos, quando jejuavam, Jesus diz, eles passavam assim essa impressão, né, de que estavam tristes, desfiguravam o rosto, com o fim de parecerem aos homens. Eles não arrumavam o cabelo, não se vestiam adequadamente e ficavam assim com aquela cara de Madalena arrependida, sabe como é que é? Faziam assim aquela cara de tristeza, de sofrimento, para que as pessoas olhassem e dissessem, não, é porque ele está em jejum, ele está ali no seu momento com Deus, então ele está completamente desinteressado nas coisas materiais, ele não está preocupado com sua aparência, ele só está ali ligado nas coisas espirituais. Oh, santo homem! Jesus diz, ai, ai. Se você vai realmente jejuar, e aqui na sequência Jesus vai dizer, olha, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto. O teu Pai que vem em secreto te recompensará. Você compreende? A intenção de Jesus é mostrar para nós que os nossos atos religiosos, que os nossos atos de caridade, nossos atos de adoração, como o jejum, a oração, eles devem ser praticados com pureza de coração e de propósito, não para que nós nos autopromovamos diante das pessoas. Uma vez ouvi um pensamento, não sei quem é o autor, mas diz assim, os homens se envergonhariam dos seus melhores atos se o mundo soubesse os motivos que estão por trás deles. Forte, não é? Repito, os homens se envergonhariam dos seus melhores atos se o mundo soubesse os motivos que estão por trás deles. Pois eu quero dizer para você que realmente o mundo não sabe nossos motivos, não conhece nosso coração, mas Deus sabe. Lembra lá do dia quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para escolher um dos filhos de Jessé para que fosse o futuro rei de Israel? Samuel foi enviado por Deus à casa desse homem chamado Jessé
para ungir um dos filhos de Jessé, e esse filho seria o futuro rei de Israel. Jessé tinha 8 filhos. A palavra de Deus diz que quando o profeta Samuel chegou à casa dele, assim que Samuel viu o filho mais velho de Jessé, Eliabe, que era alto, bonito, tinha uma aparência assim interessante, Samuel pensou, certamente esse é o homem a quem Deus escolheu para ser o futuro rei de nossa nação. Mas nessa hora Deus disse assim: Samuel, não atentes para a sua aparência, não se impressione com o exterior, com a estatura dele. E aí Deus disse assim: porque Samuel, Deus não vê como vê o homem vê o exterior, a aparência, mas Deus vê o coração. Isso está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. O homem vê o exterior, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Por isso que eu insisto com você, mais do que as nossas ações, Deus vê as nossas motivações, que são os motivos que estão por trás das nossas ações. É possível praticar atos muito bonitos, muito assim, atrativos, interessantes, louváveis, mas quantas vezes esses atos bonitos estão desassociados de motivos puros? É possível fazer o bem com uma razão impura, por incrível que pareça. E aqui mesmo no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, Jesus faz uma advertência sobre falsos líderes, falsos profetas, falsos mestres, que se apresentariam no meio do povo e que teriam uma aparência ok, uma aparência boa, mas são falsos. A intenção deles no coração é ruim. Está aqui, Mateus capítulo 7, verso 15, Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Cuidado, disse Jesus, com os falsos profetas. Eles parecem ovelhas, eles são assim bonitos por fora, não é? Eles aparentemente são inofensivos, eles são bonzinhos, eles estão bem intencionados, eles são inocentes. Esses falsos profetas parecem pessoas assim muito espirituais, mas isso só por fora. Por dentro eles são ferozes, eles são maldosos, eles são enganadores, disse Jesus, eles são mercenários. Cuidado, disse Jesus, com os falsos profetas. Então Jesus diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Significa que esses falsos profetas, para que eles não consigam nos enganar, nós precisamos avaliar não apenas as palavras deles, mas a conduta deles, a vida deles. Eu diria para você que não é difícil ter aparência de piedade. O que é difícil é ter um coração piedoso. Não é difícil, inclusive, parecer uma pessoa humilde. O difícil é ter humildade mesmo de coração, humildade para valer. Quando Jesus fala de hipócritas, a ideia é a mesma que nós temos hoje. Essa palavra hipócrita, inclusive, ela nasceu no idioma grego. O hipócrita, a princípio, era um ator que fazia numa mesma peça teatral diferentes papéis. Ele interpretava e representava diferentes personagens. Então ele usava máscaras. E o hipócrita era chamado assim porque ele tinha 2 ou mais faces. E com o tempo essa palavra ela se espalhou por todos os idiomas, não é? E a gente vê exatamente assim: o hipócrita é aquele que parece uma coisa, mas em essência é outra. A insistência de Jesus em relação aos falsos profetas é nesse sentido: eles são hipócritas, porque eles parecem ovelhas, mas interiormente eles são lobos. Ainda que seus atos, suas palavras sejam atos e palavras assim, aparentemente boas, interessantes, atrativas, mas a intenção desses falsos profetas hipócritas é ruim. São interesses mercenários, são interesses egoístas.
Eu quero ir com você agora a Mateus capítulo 23. Aqui Jesus, ele repreende os líderes religiosos dos seus dias, os escribas e fariseus, de uma maneira assim bem forte. E Jesus os apresenta realmente como hipócritas. Vou aqui para Mateus capítulo 23, vou começar no verso 23. Está escrito assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, líderes religiosos, porque vocês são hipócritas. E Jesus diz: vocês estão dizimando do endro, da hortelã e do cominho, mas vocês estão negligenciando o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Veja, no antigo Israel, o pensamento que prevalecia e que era ensinado por esses líderes religiosos é de que as pessoas deviam ser fiéis a Deus na devolução do santo dízimo. E isso está ok, sem nenhum problema. Mas eles eram assim extremamente rigorosos. Eles consideravam que tudo que era visto como alimento devia ser dizimado, estava sujeito ao dízimo. Essas ervas, o endro, a hortelã e o cominho, eram usadas na culinária. Por isso é que eles consideravam que isso também devia ser dizimado. Então Jesus disse: vocês são hipócritas, porque vocês dizimam até do endro, da hortelã e do cominho, mas vocês negligenciam o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus está dizendo assim: vocês estão preocupados com a forma da lei, mas vocês estão esquecendo o espírito da lei. Vocês estão preocupados com esses detalhes que têm seu valor e sua importância, mas vocês estão negligenciando o mais importante. Estão preocupados com o ato ou os atos, mas não com os motivos. Não estão preocupados com as intenções. Vocês estão guardando a letra da lei, mas não o espírito da lei, porque vocês estão negligenciando o mais importante, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês não são pessoas verdadeiramente justas, vocês não são pessoas misericordiosas para com os semelhantes, vocês não têm genuína confiança em Deus, vocês estão confiando nos seus próprios atos, imaginando que, por conta desses atos de justiça e fidelidade, vocês vão alcançar o favor de Deus. E muitas vezes esses próprios atos de justiça e fidelidade a Deus, eles são feitos para se autopromoverem diante dos homens. Por isso é que Jesus disse: vocês são hipócritas. Mas eu gosto quando Jesus termina o verso 23 dizendo assim: devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. É como se Jesus dissesse: vocês devem viver a verdadeira justiça, a misericórdia e a fé, mas ok, continuem fazendo o que vocês já fazem. Continuem dizimando e sendo fiéis na devolução do dízimo. Façam estas coisas sem omitir, sem esquecer, sem desprezar aquelas. Porém, aquelas, ou seja, o dizimar, isso deve ser feito pelos motivos corretos. Porque não adianta você procurar ser fiel, como se imaginando que isso vai comprar o favor de Deus, ou agindo com fidelidade para se autopromover diante das pessoas. Façam essas coisas, disse Jesus, sem omitir aquelas. Porque aquelas que vocês já fazem, se forem feitas por um verdadeiro sentimento de justiça, de misericórdia e de confiança em Deus, então estas serão bem aceitas pelo Senhor, porque os seus motivos serão puros, os seus motivos serão corretos. Eu posso ler um pouco mais aqui, de Mateus capítulo 23, agora vou para o verso 24, Jesus diz assim: guia cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. É claro que aqui Jesus está usando uma hipérbole, né? Jesus está usando uma figura de linguagem, um exagero. O objetivo de Cristo é apenas enfatizar que enquanto eles coavam um mosquito, ou seja, se preocupavam com o que era menos importante, eles estavam negligenciando o mais importante. Eles estavam coando o mosquito, mas estavam engolindo um camelo.
Imagine o dizimar, o ato de dizimar como se fosse o mosquito. E a justiça, a misericórdia e a fé como sendo o camelo. Jesus está dizendo, vocês estão cuidando com o menos importante e deixando o mais importante. Agora, é claro, do mesmo jeito que a gente não deve engolir camelo, a gente também não deve engolir mosquito. Você compreende como nosso Senhor é sábio, não é? Até nas suas figuras de linguagem, nas suas ilustrações, Jesus deixa claro para nós qual é a verdadeira mensagem de Deus. E verso 25, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Que adianta você limpar o prato por fora, mas se o prato por dentro está sujo? A ênfase é clara. Deus quer fazer em nós uma mudança de dentro para fora. Não apenas na aparência, não apenas no exterior, mas em nossa mente, em nosso coração. Deus quer purificar os nossos motivos, porque a verdadeira religião, ela se realiza de dentro para fora. Eu até disse no programa anterior, religião só na aparência é hipocrisia, é legalismo, tentativa de salvação por meio da obediência à lei, por meio da fidelidade a Deus. Religião só por fora, só no exterior, nós poderíamos dizer que é moralismo, ou posso dizer ainda farisaísmo. Deus quer que seus filhos tenham mais do que mãos limpas. Deus quer que os seus filhos tenham um coração puro. Deus quer escrever sua lei em nosso coração. Você se lembra que Deus disse isso lá no Antigo Testamento, Jeremias capítulo 31. Depois, quando a gente vai à carta aos Romanos no Novo Testamento, a mesma ideia apresentada, Deus quer escrever sua lei em nosso coração, Deus quer transformar os nossos motivos. Muito mais do que ações bonitas, exterior ok, Deus quer que seu povo tenha um coração puro, Deus quer que seu povo tenha um coração limpo, para que assim nós vivamos verdadeiramente para a glória do Senhor. João capítulo 14, verso 15, Jesus disse assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A gente deve procurar guardar os mandamentos de Deus? Claro que sim, isso é para o nosso próprio bem, mas Jesus disse assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Significa dizer que primeiro nós devemos amar ao Senhor, para depois guardarmos os seus mandamentos, porque aí nós guardaremos os mandamentos de Deus pelos motivos corretos. Nós guardaremos os mandamentos de Deus porque nós o amamos. Primeiro é preciso amá-lo. Eu quero ler mais um verso aqui do Sermão do Monte. Vou aqui para Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, no verso 8, Jesus diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bonito isso, não é? Bem-aventurados os limpos de coração. Uma outra versão diz assim, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eles veem a Deus hoje pela fé, e um dia eles terão o privilégio de vê-lo face a face. Aqueles que são limpos de coração, que são puros de coração, puros nos seus motivos, nos seus propósitos, nas suas intenções, porque eles foram alcançados pela graça de Cristo, e a graça de Cristo não apenas os limpou por fora, mas os transformou por dentro. Esses que são puros, que são limpos de coração, eles hoje veem a Deus pela fé e um dia eles o verão com seus próprios olhos. Um dia nós estaremos na presença do Senhor, quando Ele se manifestar em glória para buscar a sua igreja, e aqueles que são limpos e puros de coração, eles não terão medo quando estiverem na presença do Senhor. Que a nossa oração seja como a oração de Davi. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando Davi fez essa oração a Deus, ele estava profundamente arrependido por graves pecados que havia cometido. Então Davi ora ao Senhor, como que clamando a Deus que fizesse com que ele voltasse ao passado, voltasse aos dias da sua infância, da sua inocência. Ele pede um milagre a Deus e diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, Senhor, dentro de mim um espírito inabalável.
Deus quer dar a você e a mim, a nós todos, um coração puro, para que a nossa pureza exterior seja um reflexo dessa real mudança interior. Existe um princípio ontológico que diz assim: é possível parecer sem ser, mas é impossível ser sem parecer. Vou repetir: é possível parecer sem ser. É o caso dos escribas e fariseus aqui, hipócritas. É o caso dos falsos profetas que Jesus falou, não é? É possível parecer sem ser. Os falsos profetas pareciam ovelhas, mas em essência eles eram lobos. É possível parecer sem ser, mas é impossível ser sem parecer. Quando verdadeiramente você é transformado pela graça de Cristo, é alcançado, é impactado, é conquistado por essa graça, e essa graça transforma você, então você que agora você vai parecer. É impossível ser sem parecer. Sabe que uma mudança somente exterior não vai fazer a gente se tornar interiormente bom, não é? Por isso que eu insisto com você, o desejo de Deus é uma mudança de dentro para fora. Deus quer transformar nossos motivos, nossas intenções, nossos propósitos. Deus quer ver o seu povo santificado, sim. Deus quer ver o seu povo praticar atos de justiça. Deus quer ver o seu povo fiel a Ele, obedecendo os seus mandamentos. Mas o desejo de Deus é que tudo isso seja feito pelos motivos corretos. Tudo isso seja feito como resultado da graça do Senhor nos alcançar e nos transformar. Que Deus nos abençoe. Que cada dia mais o Espírito Santo continue trabalhando em nós, né? Realizando sua obra em nós, para que nós experimentemos essa real mudança que seja de dentro para fora. Porque, olha, quanto mais o tempo passa e nós nos aproximamos da segunda vinda de Jesus, mais o Senhor precisa ter um povo, uma igreja que seja verdadeiramente convertida. Uma igreja que tenha entendimento de que religião é muito mais do que uma aparência ok. Religião significa um coração convertido, religado a Deus e transformado pela graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe para que essa obra grandiosa do Espírito Santo, que nos muda de dentro para fora, seja efetuada na sua e na minha vida, para que assim nós vivamos o cristianismo na sua essência e nossa vida seja para a glória do Senhor. É hora de nós ouvirmos música aqui no programa A Voz da Profecia. E essa música, na verdade, é uma linda oração. Uma das mais lindas orações cantadas que eu já ouvi. E talvez você também já tenha ouvido. O Quarteto Arautos do Rei agora canta Habita em Mim. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim. Habita em mim pelo teu poder. Preciso tantas decisões fazer. Dá-me essa tão preciosa luz, divina luz. Habita em mim, pois me encontro em duras provas. Tão difícil é vencer. Necessito um guia dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. Diz e
possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo, ó Deus. Habita em mim. Eu te amo, ó Deus. Habita em mim. Muito obrigado, amigos. Muito linda essa oração, não é? Simples, mas ao ponto. Uma súplica para que o Senhor, por sua misericórdia, habite em nós, até porque se Ele não habitar em nós, que esperança haverá para nós, não é? Nós somos tão impuros, tão indignos, estamos tão marcados pelo pecado. Quando a Bíblia diz que os puros, os limpos de coração verão a Deus, nós ficamos pensando assim, será que nós veremos a Deus? Será que nós conseguiremos na manifestação de Cristo? Nós conseguiremos estar em pé na sua presença? Ou nós fugiremos e nos desesperaremos e pediremos, como está profetizado, as pedras que caiam sobre nós e nos escondam da glória daquele que está se manifestando? Porque assim, aqueles que forem impuros de coração, na hora da segunda vinda de Cristo, eles entrarão em desespero. Somente os puros de coração é que verão a Deus. Somente os puros de coração é que permanecerão firmes e em pé na presença do Senhor. E você é puro de coração? Será que eu sou puro de coração ou não? Somos tão impuros, não é? Por isso vamos clamar ao Senhor por sua misericórdia, que Ele nos converta a cada dia, que o Senhor faça com que a gente nasça de novo no sentido espiritual a cada dia e que o Espírito Santo não nos deixe, que Ele siga trabalhando em nossa vida, nos conquistando para Deus, nos aproximando de Deus, transformando o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo. É por isso que você e eu devemos seguir estudando a palavra de Deus todos os dias, procurando interiorizá-la. É por isso que a gente deve todos os dias adorar a Deus, cultuar a Deus, seja em casa com a nossa família, seja na casa do Senhor com a nossa comunidade de fé. Nós precisamos alimentar o nosso coração, a nossa mente com coisas boas, com coisas de Deus, para que assim o Senhor nos transforme de dentro para fora e nós sejamos puros de coração, porque esse é um mundo impuro, há muita impureza por todo lado e a impureza está dentro de nós. Daí a razão porque nós precisamos de um relacionamento com Deus intenso e profundo para que Ele nos mude de dentro para fora. Deus abençoe a você, a mim, a nós todos. E Ele tenha compaixão e Ele tenha misericórdia de nós. Quero ter o prazer agora de orar com você. Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, Tua palavra é tão linda e profunda, Senhor. E como é bom saber que Tu queres não apenas um povo de mãos limpas, mas um povo de coração puro. Senhor, limpar as nossas mãos até que não é difícil. O difícil para nós é limpar o nosso coração. Aliás, isso é impossível para nós, Senhor, por isso nós Te clamamos, vem, Pai, pelo Teu Santo Espírito e por Tua palavra e purifica-nos, converte-nos, para que assim nós experimentemos essa mudança de dentro para fora. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Que o bom Deus, por sua graça, continue abençoando você. E a gente se vê sempre aqui, pela graça de Deus, no programa A Voz da Profecia. Fica com Deus, fica em paz. Um abraço. Tchau.